gente, bom dia. Ao longo dessa semana, nós temos conversado sobre movimento feminista no mundo e falamos então sobre a primeira onda feminista, que se refere a uma luta, uma demanda por igualdade jurídica e por direitos civis básicos. Nós também conversamos sobre a segunda onda feminista, que demandava um aprofundamento dessa discussão sobre igualdade jurídica, mas também começou a realizar, né, essas mulheres começaram a realizar estudos acadêmicos sobre as condições das mulheres, e a gente viu alguns exemplos de mulheres que participaram dessa época. E a terceira onda feminista, que desestabiliza essa ideia de universalidade da mulher ou de uma universalidade conceitual e começa a trabalhar cada vez mais numa perspectiva interseccional, que é a que a gente tem conversado e priorizado aqui. Mas se a terceira onda feminista ela pode ser considerada algo mais recente no ponto de vista de, da proeminência das discussões, da hegemonia de algumas discussões, como eu falei na primeira aula e na segunda aula, algumas dessas questões já estavam colocadas mesmo antes do que a gente chama de primeira onda feminista. E eu queria dar alguns exemplos sobre isso com o contexto brasileiro. No Brasil, desde o século XIX, nós temos mulheres importantes que ilustram a luta por direitos no país, mas mesmo antes do século XIX, no século XVIII, em 1770 mais ou menos, nós temos uma proeminente ou uma importante, uma relevante discussão que hoje a gente chamaria de interseccional. Essa discussão se dá a partir da Carta da Esperança Garcia, que escreveu pro capitão, né, pro governante de São José do Piauí. Ela era uma mulher escravizada e ela decide escrever para esse governador para denunciar quais são os problemas que ela enfrentava, quais eram os problemas que ela enfrentava como uma mulher escravizada naquela época. Ela era casada e ao ter uma nova pessoa que virou dona da fazenda, que comprou a fazenda em que ela era uma mulher escravizada, ela passou a trabalhar na cozinha e apanhava muito dos filhos dessa família. E ela decide escrever, então, para esse governador, para que ele pense na situação das pessoas escravizadas na época. Não deu muitos resultados, claro, a gente vê que a libertação dos escravos só aconteceu em 1888, então só cerca de 118 anos depois dessa Carta da Esperança Garcia, e o reconhecimento dela como uma mulher importante para o feminismo brasileiro, ou seja, pela luta das mulheres no Brasil, só se deu principalmente a partir de 2017, quando a Organização dos Advogados do Brasil reconheceu a carta dela, né, a atuação dela, como a de primeira advogada brasileira. Então, essa é uma história que seria da primeira onda feminista, já com uma pegada, com uma tentativa de interseccionalidade, de dizer, olha, os direitos das mulheres não podem estar apartados de outros direitos, como os direitos das pessoas negras, o direito das pessoas que foram vilipendiadas, que foram escravizadas nesse processo colonial. Mais para frente, né, já no século XIX, 1800 e pouquinho, nasce a Nísia Floresta. Nísia Floresta nasce em 1810, morre em 1885, e ela é considerada uma das pessoas mais importantes para a discussão de um feminismo que a gente pode chamar um feminismo de classe alta. Ela era de uma família importante, mas uma família abolicionista. Ela transita bem na França, ela vai para a França, ela estuda com Augusto Comte, ela estuda estuda sobre o Augusto Comte, ela trabalha muito com as questões relacionadas ao abolicionismo, as questões relacionadas ao feminismo. Ela traz livros franceses e livros ingleses para o Brasil sobre a igualdade de mulheres. Ela traduz alguns livros desses e publica no Brasil, iniciando uma discussão feminista ou sobre os direitos na esfera pública de uma forma mais proeminente do que, claro, Esperança Garcia tinha a possibilidade de fazer quando escreveu cerca de 50 anos antes do nascimento da Nísia Floresta.
Já no século XX, nós também temos algumas mulheres muito importantes, né? Se a gente pode considerar a Esperança Garcia e a Anísia Floresta como as iniciantes da primeira fase, da primeira onda feminista no Brasil, nós temos a Berta Lutz, que também faz parte do que a gente chama de primeira onda feminista. Ela era uma bióloga, ou seja, ela já tinha tido acesso à educação formal, ela já tinha garantida a possibilidade de entrada na vida pública. Ela foi uma grande demandadora, lutadora, militante pelos direitos das mulheres, pelo direito profissional, né, profissionalizante das mulheres, pelo direito das enfermeiras serem uma categoria profissional consolidada. Ela foi importante na gestão de universidades, ela foi importante na gestão pública. Ela, em 1937, ainda no governo Vargas, um pouco antes do fechamento do Congresso, ela assume como deputada. Ela se torna uma pessoa importante como militante na Organização das Nações Unidas. Então, a Berta Lutz também é uma pessoa relevante, e aí lembrando, uma mulher branca, uma mulher educada, formalmente educada, uma mulher que teve acesso ao ensino superior. E temos também a Rosemarie Muraro, que é uma mulher já mais para o século, já mais no final do século XX, que ela escreve um dos principais livros sobre os direitos das mulheres no Brasil, que é precursor de muitas das discussões da terceira onda feminista, embora ela ainda publicasse em 1983, que é esse aqui, Sexualidade da Mulher Brasileira, que é Corpo e Classe Social no Brasil, que ela faz uma discussão sobre as classes altas, sobre as classes médias e sobre as operárias, e como é que essas pessoas viam diferencialmente o casamento, ou a relação com a sexualidade e as suas relações com o corpo. Tem uma parte do texto que é muito interessante, que eu gostaria de ler para vocês, se vocês me permitirem, quando ela vai discutir a relação do corpo das operárias com a beleza. Ela fala um pouquinho sobre maquiagem, sobre o acesso a um padrão de beleza burguês. A gente está, então, na década de 70, quando ela faz a pesquisa dela, né? Ela publica no começo da década de 80. A gente tem já um auge dessa ideia de uma família brasileira, já tinha passado pelo período do Vargas, que construiu ou tentou construir uma ideia de nação, a proeminência da família, dessa família mesmo de classe trabalhadora, mas que tivesse um padrão burguês de estética embranquecido, porque nós passamos por políticas eugenistas, né, por políticas embranquecedoras da população, por políticas que foram centrais, e aí o Estado dizendo como central qual seria o tipo perfeito de mulher. E aí ela vai conversar com as operárias e ela discute o seguinte: a sua imagem, por isso a sua imagem corporal fica mais próxima do modelo burguês que é apresentado como ideal. A mulher é a mulher burguesa e todas as mulheres de todas as classes sociais têm como ideal imitá-la para alcançar o paraíso sobre esta terra, o paraíso do consumo. Então aqui também já uma discussão interseccional muito mais avançada do que, claro, Esperança Garcia, que era uma mulher escravizada, não era uma teórica. Rosemarie Muraro era uma pessoa também da academia, aí, a gente pensando na transição da segunda onda feminista para a terceira onda feminista, uma discussão aqui entre classe social e gênero, como é que as mulheres de classes sociais diferentes pensam o seu próprio corpo. Mas, quando esta imagem ideal padronizada de mulher chega às mulheres da classe operária, as coisas se passam diferentemente. A operária não tem poder aquisitivo a não ser para manter-se viva, muitas vezes com a maior dificuldade. Ela não pode comprar as roupas, os shampoos, os esmaltes e os blushes da última moda. E para elas isso é muito humilhante. Imitam a moda como podem, com tecidos mais baratos, com produtos de segunda qualidade. Mas o fato de seus corpos estarem na fração mais longa de seu cotidiano, dedicados à produção, ou seja, numa exploração corporal, né, do uso corporal do trabalho, torna-lhes praticamente inacessível o burguês ideal, o ideal burguês de beleza. E não só de beleza, como de comportamento, que segue estes padrões corporais burgueses. Ela é um exemplo, então, de um feminismo brasileiro,
esse livro aqui para vocês se lembrarem, de discussão já entre classe social e gênero. É importante falar que a Rosemary Muraro, ela está discutindo já uma produção teórica e política feminista que se consolida a partir da década de 70, que tem duas vertentes no Brasil, né? Essa pode ser considerada a especificidade brasileira. Um dos focos das discussões, das produções de conhecimento feministas no Brasil, vai se dar numa discussão sobre o terreno, sobre o mundo privado, sobre as relações afetivas, sobre as violências que permeiam as relações afetivas, nesse terreno fluido da subjetividade, como uma teórica chamada Cynthia Sarti chamou. O segundo foco da atuação das mulheres, da produção teórica, da militância política feminista no Brasil a partir da década de 70 foi em relação aos direitos do trabalho, à saúde, redistribuição de poder entre homens e mulheres, mas de uma corrente que buscava influenciar também políticas de redemocratização. O movimento feminista surge no Brasil com força, né, como um movimento organizado durante a ditadura militar e teve muita importância na luta pela redemocratização do país. Então, nós temos alguns focos já pensando a interseccionalidade dentro da década de 70 no Brasil, mostrando que essas discussões atravessam todos os tempos históricos. Então, a divisão entre ondas, ela é mais uma divisão pedagógica para a gente conseguir lembrar dessas características, mas aqui no Brasil a gente já tem uma discussão sobre classe trabalhadora, sobre direitos sexuais e reprodutivos e sobre a intersecção entre essas questões e a vida de mulheres já desde a década de 70, além de uma luta contrária à ditadura. Os movimentos feministas no Brasil foram muito importantes nesse processo de redemocratização, tanto é que a gente conseguiu constituir o que eu já falei para vocês do lobby do batom, ou seja, um consórcio de organizações de mulheres que pressionou a Assembleia Constituinte para garantir a igualdade entre homens e mulheres naquele contexto. Então, muito obrigada, até a próxima aula.